dia, começa agora o nosso programa Tudo Posso. A semana tá só começando e com certeza você tem muito que aprender e muitas coisas bacanas durante a semana inteira para nós compartilharmos. Olha só que hoje você vai saber tudo sobre lipoaspiração fracionada. É muito legal, é bom você saber porque você pode sim ficar mais bonita e com muita facilidade em pouco tempo também. Hoje você vai aprender também a fazer um lindo cachepô. E na nossa culinária, para dar água na boca, uma pizza enrolada. Olha só que ideia bacana para o seu final de semana, para receber os convidados aí na época dos jogos, da Copa, enfim, facilitar a sua vida e principalmente ter uma coisa deliciosa para oferecer para os seus amigos e convidados. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre estética dental e facial. Tem evoluído muito, as pessoas têm procurado e com certeza com excelentes resultados. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o nosso querido Dr. Celso Sanseverino. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia. Que bom poder recebê-lo no nosso programa. Obrigado, o prazer é meu. E sempre com muitas novidades, né? Porque a estética hoje dental e facial oferece muitos recursos e que são muito fáceis também. Ir ao dentista hoje se tornou até um prazer. Ah, que bom. Que bom, né? É, porque existe o paradigma de que o consultório odontológico é um lugar de sofrimento, né? Mas realmente a gente tem mudado muito, as coisas têm mudado bastante. E o tema que a gente vem falar um pouquinho sobre estética dental é uma coisa que antigamente a gente olhava muito a estética dental como uma coisa isolada, a gente olhava muito os dentes separadamente. E, obviamente, com o passar do tempo, a gente aprendeu que a estética dental ela nunca é dente isoladamente. Ela vem e faz parte de um conceito que é o conceito facial. Então, a estética dental, ela evoluiu bastante na medida que a gente percebeu que uma pessoa, um único dente fora do padrão dentro de uma boca, você derruba uma pessoa. Chama atenção exatamente para aquilo. Pode ter o sorriso todo certinho, um dente que está fora do lugar. Vamos lá. Você imagina uma Gisele Bündchen, que é uma mulher com uma referência de beleza mundial. Põe um dente preto na frente dela, acabou a beleza dela. Sim. Não é? Então, o que pra gente é conceito de beleza? Então, se eu pedir para alguém definir, se eu te perguntar o que é belo, o que é bonito, é difícil a gente definir. É relativo, porque, por exemplo, o que fica bem para mim, para o meu rosto, não vai ficar bem, de repente, na Gisele. E vice-versa, não é? Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, da pessoa isoladamente, então você pega uma pessoa e fala assim, será que esse estúdio é belo? Será que aquele carro é belo? Será que qualquer objeto é belo ou que a natureza é belo? Não. Então, esses estudos do que a gente está dizendo são coisas muito antigas, que vieram lá atrás, muito antes de Cristo. Então, para se ter uma ideia, as pirâmides, que datam de 2.500 anos antes de Cristo, foram feitas de formas proporcionais. Então, o que eu quero dizer é que a beleza, ela tem proporção. Ela tem a ver com a proporção. Tudo então, tem a você ver com proporção. vai achar um rosto harmonioso se ele for proporcional. Proporcional, você já entendeu, exatamente isso. Então, quando você começa a olhar os estudos e a gente sai das pirâmides, caminha pela Grécia Antiga, tal, onde os antigos escultores, arquitetos, pintores, artistas vieram caminhando até chegar a Leonardo da Vinci, que descreveu aquele homem de braços abertos, onde ele mostra o ser humano todo em equilíbrio. Ele veio dos estudos antigos, lá atrás. A gente tem imagens que mostram alguma referência de proporção? Tem sim. Ali Olha, a gente consegue ter uma ideia? Então, hoje chegando já e adiantando, você pega, por exemplo, os estudos do Leonardo da Vinci chegaram e numa proporção, chamada de proporção divina, e ele viu que a partir dos estudos do passado, da natureza, tudo que Deus fez era, entre aspas, devidamente proporcional. Desde o desenho das aves, das flores, dos caramujos. Ele começou a olhar a natureza, esses artistas, e aí não foi à toa que os quadros começaram a existir numa determinada proporção. E aí vem as pessoas que eram colocadas nos quadros e pintadas, adquiriam uma proporção, que essa proporção veio de lá de trás, que o Leonardo da Vinci puxou e começou a estudar a parte anatômica e trouxe. E começou a olhar e viu que nós éramos todos proporcionais. Então, um exemplo básico para você ter uma ideia de como funciona é assim. Se eu medir da minha cabeça até o umbigo, eu tenho do umbigo até a ponta do meu pé, eu vou ter 618. Que bacana. Se eu medir o meu braço, eu vou ter que daqui até o cotovelo, eu tenho do cotovelo até a ponta do meu dedo indicador, eu tenho 618. Aí, se eu medir a minha face, aí começaram os estudos.
a largura do ombro com a largura da cintura. Sim. Tudo começou a ter. As falanges dos dedos eu tenho 1 para 1,618. Tudo foi medido e visto que a gente tem proporções. Quando elas caíram essas proporções na face, nós vimos que as medidas nas faces, a distância do olho, a distância interpupilar, a distância do nariz, a altura da boca com a asa do nariz, com o canto do olho, tudo era proporcional. Fantástico. E o Leonardo da Vinci desenhou lá atrás e fez a Mona Lisa proporcionalmente. E aí, por isso que era uma beleza agradável. Embora ela tinha uma beleza meio enigmática, todos os outros artistas que vieram em seguida começaram a perceber que essas proporções tinham que ser vistas. Até, por exemplo, os últimos, em 1950, Dalí fez os quadros daquela Ceia Santa de Cristo famoso, que ele fez aquele quadro com o Cristo todo... Era dentro desse conceito, dentro sempre. do conceito. Então, Tá, e isso hoje se aplica na estética... Isso. Quando a gente vai fazer uma dental. estética dental, para nós o conceito da estética dental ele é um pouco mais profundo, porque cada pessoa, o dente é considerado uma digital. Cada pessoa tem uma característica dental, com altura, desenho, formato, angulação, tudo isso é uma característica para a gente. Agora, quando a gente vai criar um dente numa pessoa, que você já tem um padrão daquele dente, é uma coisa. Quando a pessoa perdeu os dentes, é outra história. E aí a gente tem que adquirir certos padrões. E o que se busca hoje na clínica, muito freneticamente, nós todos sabemos, e ainda há pouco conversava com o meu colega, o Dr. Vitor Kutait, ele falava sobre a busca frenética da estética. É uma coisa maluca, porque a estética deixou muito tempo de ser saúde, né? E passou a ser uma busca louca. E por uma perfeição que não existe, né? Porque assim, exatamente... Até desproporcional. Sim, deixando todo Ele está mundo... falando em proporção, é até desproporcional. O cara começando de a 50 ficar anos, desproporcional, perdeu o conceito da proporção. que parece um menino de 20, ou de 80, que parecia um menino de 50. Exatamente. Sabe? Então essa desproporção, a gente tem que saber essa proporção. E esse é o meu desafio na clínica hoje. Chegam muitos pacientes e perguntam pra gente assim, eu quero um sorriso XYZ. E quando a gente olha isso, esse conceito é um conceito muito mais avançado. Eu trouxe até algumas imagens do que a gente pode Vamos fazer. mostrar. Vamos ver se Em termos aparecem de algumas sorriso. imagens. Então, olha, aí é uma lei da proporção que vocês estão vendo, que aparece, a altura da face com a altura dos dentes. Vamos passando algumas que vai ilustrar melhor. E a gente consegue, com as imagens e mostrando Entender melhor o que a gente está diferenças. querendo fazer e o que a gente pode fazer na clínica hoje. Existem alguns conceitos que são aplicados, que a gente olha, tamanho, olha só, a proporção da face. Vamos passando, pode ir passando meio que rápido, porque tem bastante coisa que eu quero chegar na parte da boca. E quando a gente vai criar um sorriso, Sula, a gente tem que olhar muito sobre esta proporcionalidade olha só, agora que é importante. 1 para 6. Olha lá. 1,618 para o incisivo central, para o lateral, divisão frontal, ele aparece com 1. Para o lateral, para o canino, que é o dente subsequente, eu tenho 1 e aparece da vista frontal 1,618 para o canino. A mesma coisa do canino para o premolar, assim percebe por que os dentes diante. vão sumindo. Esta é a proporção do arco em termos anatômicos e em termos estéticos. Então, quando uma pessoa chega e te pede que você desenvolva um sorriso para ela, para que fique belo, você tem que deixar ele proporcional. Então, a beleza, antes de tudo, é a harmonia. Então, quando a gente olha uma pessoa bonita, hoje, tecnicamente, Olha, fala ali o que a é gente beleza. tem uma imagem, Olha só, que é um antes e depois ali. Esse é um antes e depois. Esse menino, ele chegou na clínica, ele falava assim, queria colocar algumas capas nos meus dentes, porque isso é muito, hoje, muito comum. Eu falei para ele, antes de tudo, você precisa arrumar o desenho da sua gengiva. Então, eu não coloquei capa nenhuma, redesenhei a gengiva dele cirurgicamente, fiz uma plástica na gengiva. Olha como é que já muda o desenho, porque eu coloquei os dentes em tamanhos proporcionais. Ele não vai, de repente nem quer mais não a quer capa. mais, Claro, obviamente que certeza, não, com porque certeza. ele enxergava uma coisa. Então aí entra o diagnóstico, porque ele achava os dentes feios, quando na realidade Uma ele pequena tinha mudança na própria gengiva. na proporção do dente, uma pequena plastia Então, o na dente tá gengiva. ali. Tá ali. É. Essa é a nossa obrigação hoje, entender o que o paciente tem e que conceito que ele tem na cabeça e esclarecer. Novamente, a beleza é proporcional. Você olha esse desenho, a gente usa hoje, através dessas imagens, um diagnóstico computadorizado. Você tira a foto dos pacientes e você consegue jogar no computador para começar a identificar e medir as proporções. E a gente trabalha nesse programa que é bem interessante. Para frente já tem os resultados disso, mas é muito interessante também que você tem uma ferramenta muito boa à sua mão antes de começar um trabalho. Então você consegue ter um diagnóstico, olha lá, a gente brinca no computador,
vendo a altura, tamanho, quanto que aparece de sorriso, quanto que aparece de gengiva, qual o tamanho do sorriso, largura do lábio. Você tem vários conceitos que você tem que julgar para ter um resultado agradável. Porque muitos pacientes chegam lá, eles olham um determinado sorriso numa revista, eu quero o sorriso da atriz da novela, né, da Giovanna Antonelli. Da Sula Miranda, e assim aí, vai. Aquele sorriso para proporção de rosto Exatamente, não vai encaixar. Não vai encaixar nunca. É isso que as pessoas têm que entender. Isso são coisas absolutamente particulares e essa particularidade em relação à harmonia. Olha, veja essa pessoa. Ela tem uma série de problemas ali. Ela não gostava desse sorriso dela. Eu falei para ela, olha, existe uma desarmonia entre o lábio, existe a desarmonia da gengiva que aparece demais e, obviamente, os dentes chegam por últimos. Então, os dentes têm um problema da arcada que é estreita, tem a cor do dente que não é adequada, tem uma série de fatores. Então, o que a gente pode fazer? Tem que melhorar essa proporção. Passa a próxima, por gentileza. Aí você fez um estudo todo. Faz o estudo todo para poder ter um diagnóstico. E que não é o que o paciente quer, é o que esteticamente, proporcionalmente, olha que bacana o resultado. Então olha o lábio, como é que mudou o volume, a gente fez uma cirurgia que a gente soltou o freio labial, mexeu no desenho da gengiva e melhorou a disposição dos dentes. Então ela deixa de ter aquela coisa que era a desproporção. Ou seja, aparecia muita gengiva, o dente estava desproporcional com o tamanho da gengiva e popularmente a gente brinca, né? Parece mais a goiabada do que o queijo. Era muita gengiva. Verdade, é verdade. E um resultado que exatamente assim, é consultar o profissional que tem essa visão, porque precisa do bom senso do profissional, não é chegar lá, olha, eu quero o sorriso da Sula, seja lá de quem for, Isso. e que não, então tá, então eu vou fazer para você igualzinho. Não, a sua avaliação como será profissional, o resultado, que fala assim, olha, para você vai encaixar melhor essa situação, como ali, eram outras soluções, né? Sula, mais do que isso, você tendo a possibilidade de um diagnóstico desse perfil, o paciente também tem condições de enxergar o prévio, aquilo que você imagina, e uma discussão prévia facilita não só o resultado que você enxergará, mas especialmente o que o paciente tem em mente e o que você pode oferecer. A expectativa. Né? Eu tenho uma expectativa, depois não era bem isso que eu queria. Não, ali a gente tem as facetas, Sula, desculpa te interromper, você vai ver que tem as facetas, que essas são muito comuns. Olha, são essas coisinhas pequenininhas, que você põe essas capinhas sobre o dente. Muitas vezes essas facetas são 2, 3 milímetros de espessuras, 0,3 milímetros, é nada. Como eles seriam as tais das lentes de contato? Das lentes de contato. Tá. Por exemplo, você pega um dente, a próxima imagem vai mostrar, esse é um paciente mesmo, que a gente tira, você pode pegar um dente que tenha um pequeno defeito, você não coloca broca, não coloca nada. Esse é o caso, olha. Olha que bonito. Ele tem um espaço entre os dentes, simplesmente a gente cola. Esse caso é muito bem indicado, porque ele tinha uma estética onde você simplesmente coloca essas facetas, na verdade são as lentes de contato muito fininhas, e você recobre isso. E você pode fazer isso num dente todo, só num pedacinho. Você tem várias possibilidades, mas o mais importante, além de toda essa tecnologia, além de todo o avanço que a gente tem, é enxergar antes de tudo o que a gente tem que fazer naquele paciente, o diagnóstico. E isso é a obrigação daquele reabilitador, daquela pessoa que está preparado em desenvolver a sua estética dental. Na verdade, a estética facial. Né? Porque aí é o que você falou, ter a proporção certa, fazer o que vai ficar bom para você. E às vezes nem tem tanto trabalho, nem tanto sofrimento, que olha, o resultado que a pessoa queria, que imaginava, sempre vai além da expectativa, com certeza nesse caso que você aplica esse tipo de situação, de bom senso, de critério. Tá certo, Sula. Eu digo que vai ao encontro mais da realidade, de cada caso, o que ele é possível de ser feito. Existem pacientes que vêm com uma ultra expectativa, achando que ali você é a solução de tudo. E tem aquele outro que é o contrário, que ele vem... Perdeu as esperanças. Ele perdeu as esperanças, qualquer coisa vai estar bom. Eu acho que isso, um diagnóstico prévio, um bom estudo antes de você iniciar qualquer tipo de trabalho, ele é a chave de um bom entendimento. É o equilíbrio. Do equilíbrio, né? Não vai, a pessoa que tem uma expectativa muito alta não vai, de repente, frustrar, e aqui não tem expectativa nenhuma, vai começar a enxergar com outros olhos. A gente trabalha mais dentro da realidade, né? A gente tem mais ferramentas hoje para desenvolver e ter um bom relacionamento com o paciente, e você trabalha dentro de um resultado muito mais previsível, muito mais harmônico. E, obviamente, nem tudo é uma coisa de você passar uma borracha em cima e considerar. Você tem que entender que dentro daquela realidade, que é a realidade
do esqueleto, da face, etc., estão dispostos os dentes. Os dentes, eles são apenas um dos componentes dessa estética toda, do desenho da face. E aí vai ficar um visual harmônico com tudo isso que a gente falou de proporção e com certeza o resultado é pra lá de satisfatório. Uma honra te receber, obrigada. Obrigado, Sula. Foi uma aula pra gente e que bom que a gente tem essa oportunidade de sempre aprender mais e utilizar esses recursos. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais Tudo Posso pra você.